Oi, eu sou a Malu e bem-vindos ao meu canal Livros Fantasia 15. No vídeo de hoje nós vamos nos aprofundar em um dos thrillers psicológicos mais comentados dos últimos tempos, A Paciente Silenciosa. E se você gosta de suspense, reviravolta e mistérios, esse vídeo é pra você, então não sai daqui. Por favor, deixa teu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Lembrando que esse vídeo vai ter muitos spoilers. Então, se você ainda não leu o livro e tem interesse em ler o livro e não quer receber nenhum spoiler, por favor, não assiste esse vídeo, tá? Mas se você é aquela pessoa que não tá nem aí, vai ler mesmo, com spoiler, sem spoiler, então fica nesse vídeo, porque nós vamos desvendar. Gente, esse livro me deixou... Gente, foi um dos maiores plot twists que eu já li em toda a minha vida. O livro A Paciente Silenciosa gira em torno da história de uma pintora, uma artista que pinta quadros, chamada Alicia. E o que acontece? Ela é casada com um cara chamado Gabriel. Gabriel, o jeito que você quiser falar. Então, ela é uma artista muito famosa e ele é um fotógrafo também famoso. Eles são casados. Até que um dia, a vizinha do lado da casa deles liga pra polícia e fala: olha, eu tô ouvindo alguns certos tiros aqui na minha vizinhança e eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa. E quando a polícia chega lá na casa da Alicia, descobre que o quê? O marido, o Gabriel, tá sentado numa cadeira, amarrado e com 5 tiros na cabeça. E a Alicia, ela tá totalmente cheia de sangue e com uma faca na mão. Então a polícia deduziu, né, que quem matou o marido foi a própria esposa. Só que o que acontece que esse livro ele é surpreendentemente, depois desse acontecimento, a partir dali que aconteceu, ela nunca mais falou. A Alicia nunca mais falou nenhuma palavra. Então a história vai girar em torno da Alicia, mas também tem outra história no livro também, porque o livro ele é dividido entre a visão do Theo, que eu vou falar quase agora quem ele é, que é o terapeuta, e também tem a visão da Alicia, que é um diário dela que ela escreveu. E então o livro ele é dividido entre os dois, entre o diário e o ponto de vista do terapeuta dela. Então o que acontece? Tem um cara chamado Theo e ele é um terapeuta e ele quer muito ajudar as pessoas. E ele descobre esse caso da Alicia, que virou um caso muito famoso lá no país. Então ele fica: por que a Alicia ela não fala? Eu preciso descobrir por que ela fala. Porque ela não fala. Então o que acontece? Ele vai para o hospício onde ela está, porque o que acontece? A Alicia, ela, quando foi pega, né, ela nunca mais falou, ela foi para um julgamento. Só que o que deduziram? Ela não pode ir para uma prisão, porque ela não tá bem em si. Ou seja, a Alice, ela tava louca. Então não vamos colocar uma louca dentro de uma prisão. Então resolveram colocar ela em um hospício. O nome do hospício é o Grover. E o Theo, ele descobre que ali no Grover, o terapeuta da Alicia desistiu de ajudá-la e saiu, foi embora. E tá precisando de uma vaga. E ele, como é super apaixonado pela história e tal, quer descobrir, desvendar os mistérios e tal, etc. Ele coloca o seu nomezinho lá, é contratado e a partir dali ele começa a ser o terapeuta da Alicia, porque ele quer ajudá-la. Ele quer saber o que realmente aconteceu. Será que realmente ela matou o marido? Será que foi outra pessoa? Então, o livro vai girar em torno desse mistério, que é muito gostoso de se ler. Porque a gente vai ver tanto... Porque o diário da Alicia, a gente vai ver tanto o que aconteceu no ponto da Alicia, como no ponto do Theo, do que ele pensa, do que ele tá achando e o que realmente aconteceu. E logo de início, quando você tá lendo essa história, você acha todo mundo nessa história toda esquisito. Porque todo mundo é esquisito mesmo. Tipo, o diretor é esquisito, os terapeutas lá são esquisitos, as pessoas lá no hospício são esquisitas, o próprio terapeuta também é um pouco esquisito. As pessoas da família da Alicia é esquisito, todo mundo é esquisito nesse livro. E eu ficava lendo assim, ficava, gente, não tem ninguém aqui normal da cabeça. O que acontece? O Theo, ele quer muito ajudar a Alice, ele quer fazer ela voltar a falar, ele quer que ela fique bem, porque a Alice ela não tá bem da cabeça, né? Deduziram que ela estava louca, então, né, ele quer ajudá-la. Então
Então, o que acontece? O Theo, ele começa a ser meio que um investigador, ele vai começar a investigar o que realmente aconteceu. Então, ele vai atrás de parente, vai atrás de amigos, vai atrás de pessoas que conheciam a Alicia para descobrir o que aconteceu para que ela fizesse isso. Será que o cara batia nela? Será que o cara traiu ela e ela foi se vingar? Será que era uma brincadeira lá deles e deu tudo errado? Então, ele tá querendo saber e descobrir o que realmente aconteceu. Mas quando a paciente não fala, né, aí fica mais difícil ainda. Então ele começa a investigar. Então, eu lendo esse livro, eu lendo esse livro, todo mundo na história é suspeito. Todo mundo é suspeito. Ele vai, tipo, atrás do irmão do Gabriel, que é o marido lá que faleceu, que é o Max. E quando a gente chega lá pra conversar com ele, é muito estranho mesmo. E quando a gente vai pro diário da Alicia, ela conta que o Max, ele tinha uma paixão muito doida por ela. Tipo, paixão mesmo, era uma paixão assim, romântica, queria casar com ela e tal, não sei o quê. Muito estranho, esse cara é muito estranho. Então, quando eu tava lendo esse livro, eu falei, é esse cara. Esse cara, com certeza, ele matou o irmão pra ficar com a menina lá. E botou a culpa nela, porque não conseguiu, né? Aí, vamos mais lá pra frente que vocês vão saber o que realmente aconteceu. O que acontece também? O livro também está contando um pouco da história do Theo, do terapeuta. Porque o que acontece? O terapeuta, ele também é uma pessoa. Então o terapeuta ele tem problemas, né, na vida. Ele ainda é um ser humano. Então o que acontece? O Theo ele é casado com uma mulher chamada Cat. Ou é Cat? Você que sabe aí como falar. E ele tá deduzindo um dia, está lá, né, o computador dela está aberto, e ele vê o e-mail dela e vê que ela está conversando com um certo carinha, né, com umas conversinhas assim, bem picantes, né. E ele deduz, nossa, eu acho que ela está me traindo. Então ele vai até a terapeuta dele, porque terapeutas, eles podem ter terapeutas também, né. E ele chega lá e fala, olha, eu acho que a minha esposa tá me traindo e tal, e eu não sei o que eu devo fazer, será que eu devo continuar com ela, porque se quebrou a confiança toda, e eu não confio mais nela. E a terapeuta fala para ele, olha, se fosse você, deixaria ela. Só que o que acontece? O Theo, ele também tem um outro probleminha, que é, ele é um pouco viciado em uma maconha, né? E ele estava escondendo isso da esposa. Então, quando ele chega em casa, a esposa descobre que ele estava escondendo algumas maconhas lá em um potezinho. E ela fala, olha, que é isso aí? Você tá escondendo coisa de mim agora e tal, não sei o quê. E ele decide não falar sobre os e-mails. Ele fala, não vou falar, vou seguir em frente, vou fingir que aquilo não aconteceu. E é isso, bola pra frente. Eu amo ela, ela me ama. E é isso. Então a gente volta pra história da Alicia. Então a história fica sempre assim. Volta pra Alicia, depois volta pra história do Theo. E pra confessar, quando eu tava lendo esse livro, eu ficava, gente, eu não quero saber da história de mulher que traiu ele e tal, não sei o que. Eu quero saber da Alicia. Mas eu sabia que tudo que tá nesse livro se encaixa. Não tem nada fora desse livro. Nada que acontece no livro é um ponto que se cruzam um com o outro, com certeza. O que acontece? Se lembra do diário que eu falei da Alicia? Ela tem um diário, né? E ela pega esse diário e dá pro terapeuta. O terapeuta lê, descobre tudo o que estava acontecendo. Que o cara lá, que é um empresário lá, o Felix, alguma coisa assim, é um nome bem complicadinho. E que era o melhor amigo dela também, ele não era um cara muito legalzinho e tal, ela não gostava dele. A vizinha lá, que dizia que era a melhor amiga dela, não era a melhor amiga nada, sabe? Era uma pessoa chata, narcisista, que gostava de controlar as pessoas. Ele descobre também coisas sobre a mãe da Alicia, porque a Alicia, a mãe da Alicia, faleceu. E o pai da Alicia colocou a culpa da morte da mãe na Alicia, então por isso que fez com que ela ficasse um pouco assim, já meio ruim da cabeça, né? E ele também vai descobrindo, lendo o diário, que tinha um cara que tava de olho na Alicia. Então, ou seja, a Alicia, ela tava em casa. E de vez em quando, ela via uma certa pessoa de olho nela. Tipo, olhava a casa, vigiava a casa. Ela ficava, não, eu acho que ele deve estar olhando a casa pra pintar, né? Alguma coisa assim, né? E só que isso vai ficando uma coisa
muito estranha, porque o cara vai quase todo dia lá, fica de olho nela e tal, e ela começa a ouvir barulhos, e ela fala isso pro marido dela, olha, tem um cara que tá vindo aqui em casa, ele fica olhando a casa, ele rodeia a casa, fica olhando pra mim, e eu não sei o que tá acontecendo. Só que o marido dela fica, olha, eu acho que isso é da sua cabeça, eu acho que você tá ficando lelé da cuca, então não tem ninguém que tá aqui. E tipo, quando o cara tá lá na frente da janela e ela fala, Gabriel, vem cá, olha aqui. Quando o cara chega, o cara já tá lá, o cara sumiu. Então a gente lê, tô pensando, será que esse cara realmente existe? Ou é da cabeça dessa mulher? Então, fica muito nisso. O livro, ele é muito, tipo assim, será que realmente é isso? Será que realmente não é? Então chega um momento em que o terapeuta chega lá na Alicia, porque acontecem muitas coisas, gente. Esse livro, ele acontece muita coisa nesse livro. E a Alicia, ela, em um certo ponto, ela ataca o terapeuta lá e tal, que é o Theo. Ela agarra o pescoço dele, tenta enforcar ele, mas não consegue. Só que o que acontece? O Grover lá, o hospício, ele tá pra fechar. Porque o que acontece? As coisas estão lá descascando, tem uma coisa lá que não presta, os fios tudo descascados e tal. E talvez aquilo vai fechar. E o diretor lá fala com o Theo, fala, olha, se você descobrir porque ela não fala e fazer ela falar, talvez o hospício fique, o caso dela é tão famoso, talvez não feche. Então se tu resolver esse caso, vai ajudar o hospício a não fechar. Então o que acontece? Ele começa a investigar muito mais rápido porque ele quer ajudar também o hospício. Então a gente, quando a gente lê o livro, a gente fica, nossa, esse terapeuta ele é muito legal. Ele é muito gente boa e tal, muito gente top demais. E o que acontece? Até que um dia acontece várias coisas, porque ele tenta ajudar a Alicia de várias formas. Ele traz quadro para ela pintar, traz tinta, traz um monte de coisa. E mesmo assim não resolve, a Alicia não fala. Até que chega um dia que o terapeuta, o Theo, fala pra ela, olha, tô tentando te ajudar, você parece que não quer ajuda, e o Globo vai fechar. E eu só tenho até tantos dias pra descobrir esse mistério aí, porque você não fala. Então, você realmente não quer ajuda, então eu vou embora. E você vai ter que ficar com o terapeuta, ou você vai ficar sem terapia, só vai ficar nos remédios, e é isso. Aí até que chega aquele momento, gente, ela fala, o que você quer? E ele fala, olha, eu quero que você me conte o que aconteceu depois. Porque o diário, gente, acaba no exato momento em que ela tá em casa, dormindo, e chega um cara lá no meio do nada, e ela escuta um barulho e o diário acaba ali. Então ele quer descobrir o que aconteceu depois. E ela conta o que aconteceu. Ela fala, olha, o cara que chegou lá não era o cara que tava me vigiando, era o meu empresário lá, o Jean e tal. E não aconteceu nada, ele só veio só falar comigo, tal, de boa, e foi embora. E, gente, a Alicia, ela conta o que aconteceu, que aquele cara que tava lá, né, espiando ela, tava deixando ela doida da cabeça. Doida mesmo. Ela pensava, ela nem própria se acreditava nela mesma, às vezes, né. Então, o marido dela tava muito preocupado com ela, muito preocupado. E falou, olha, eu vou ter que levar você no médico pra você conversar, porque você não tá normal. Você não tá normal. Então, o marido dela pega ela, leva pro médico. E a gente descobre que esse médico que tava cuidando dela é um médico que trabalha lá no hospício também, que é um cara chamado Christian. E ele é muito babaca, porque ele ficava o tempo todo falando, Theo, desiste, esse caso não vai dar em nada. E a gente descobre porque ele tava com tanto medo de o Theo descobrir. Porque ela poderia contar, né, que ele tinha, que ele consultava ela, elas consultavam com ele. E o que acontece? Ela fala, olha, eu consultava com esse médico e tal, o Christian, só que eu dizia que era tudo da minha cabeça, não me ajudava e tal, dizia que eu era bipolar e tal, não sei o quê. E ela acabou desistindo, não mais indo, e começou a dar remédios pra ela, só que ela não tomava os remédios, ela fingia que tomava, né? E o que acontece? Dentro da casa, o marido dela, o Gabriel, ele tinha uma arma. Então, quando ela viu o cara lá, ela falou, olha, eu vou pegar essa arma, vou esconder em um local, e quando esse cara vir entrar dentro da minha casa, eu vou pegar a arma e vou matar esse cara. Porque
esse cara tá rondando a minha casa e eu tô com medo de chamar a polícia me chamar de doido e tal. Meu marido não tá nem acreditando em mim, ninguém tá acreditando em mim. Então eu própria vou me defender. Então o que acontece? Um dia ela tava lá, né, pintando e etc. E corta pra essa parte do livro e vamos pra parte do Theo com a esposa dele. O que acontece? O Theo um dia está lá de boa, né, e a esposa dele é atriz, eu me esqueci de dizer, ele é atriz e ela está ensaiando pra fazer uma peça, né. Então ele segue ela um dia, né? Ele tá sendo essa rotina mútua dele de seguir a esposa pra ver pra onde ela vai. E até que um dia ele segue ela e vê que ela se encontra com um cara. E aí esse cara, né? Eles começam a ter aquela relação e ele vê a esposa e o cara lá, né? Sabe do que eu tô falando, né? Enfim, ele vê e ele fica arrasado. Então ele fala assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou seguir esse cara pra saber onde esse cara mora. Então ele vai lá, tal, seguir o cara. E descobre onde é a casa dele. E ele faz, olha, eu já sei. Eu vou observar a casa, vou olhar e tal pra ver. E ele observando, ele vê que esse cara é casado, tem uma mulher. E, gente, é nesse momento que tem um plot twist do livro. Ele entra dentro da casa e vê uma mulher pintando. Gente, o que acontece? O terapeuta e a Alicia. A Alicia, ela é a esposa do Gabriel. E o Gabriel está com a esposa do Theo. E o que acontece? O terapeuta é quem estava rodando aquela casa. E ele entra dentro da casa, vê a menina pintando um quadro lá e tal. E ele tá com uma faca na mão e faz, olha, vem aqui, senta nesse, né? Ele coloca ela numa cadeira, amarra ela numa cadeira. E ele começa a contar pra ela, teu marido tá te traindo com a minha mulher, ele tá fazendo isso, ele é um homem horrível, ele não te ama. E o que acontece? Uma hora o Gabriel chega em casa e tá tudo apagado, as luzes. E ele pega o Gabriel, amarra o Gabriel e ele fala assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você vai ter que decidir. Quem vai morrer, você ou sua esposa? Aí, em um certo momento, o Gabriel ele fala, eu não quero morrer. Então ele deu a resposta. Ela pode matar a minha esposa porque eu não ligo pra ela. Então nesse momento a Alicia, quando escuta isso, ela fala, nossa, ele realmente não me ama. Então o Theo, o que ele faz? Ele solta a Alicia, deixa a arma lá com ela, a faca, e ele vai embora, sai da casa. E é nesse momento que a Alicia, ela pega a arma, olha pro marido e fala assim, olha, ela não fala, ela pensa que ela morreu quando o pai falou que a culpa era dela, quando a culpa era dela, que a mãe dela tinha morrido. E agora o amor da vida dela falou que ela deveria morrer porque ele não queria morrer. E aquilo matou ela. Então, ou seja, ele matou ela e não foi ela que matou ele. Então ela pega e dá 5 tiros nele e ele morre. E é nesse momento que ela fala que como o Gabriel matou ela, não matar mesmo, mas matou ela por dentro, na mente, mortos não falam. Então foi por causa disso que ela nunca mais falou. Então a gente descobre que era o terapeuta que ficava rodando a casa e tal. Aí você deve se perguntar, mas por que ele foi atrás dela? Ele tava com um peso na consciência, gente. Nossa, a culpa é minha dela ter matado o marido, a culpa é minha de ela estar numa situação dessa e tal. Então ele foi tentar ajudá-la. E a Alicia, ela quando tava lá na sala da terapia, ela sabia que era ele. Então por isso que ela atacou ele. Porque ela falou, não, eu quero matar esse cara, porque esse cara fez eu matar meu marido. Então a Alice, ela tem meio que 2 sentimentos com o terapeuta. De que, olha, eu gostei porque você me mostrou a verdade de que o meu marido não me amava, mas eu também te odeio porque você me fez eu matar ele. Então a Alicia conta outra história dizendo que realmente não foi ela que matou e tal, não sei o que. E ele descobre, ela contando essa história, ele descobre, ela sabe que fui eu, aquele cara lá daquele dia. Ele dopa a Alicia, né? Ele dá uma injeção na veia dela e ela fica em coma, né? E o pessoal de lá,
do hospício fica, eu acho que ela tentou se matar, ela tomou um remédio e tentou se matar. Só que o terapeuta fala, não, ela não quis se matar. Alguém deu uma injeção nela, então ele coloca a culpa naquele médico chamado Christian e conta pra todo mundo que ele, né, tinha sido médico dela antes e tal, de ela estar aqui no hospício, e ele é preso e tal por isso. E o que acontece? O Theo agora, ele tá com muito medo porque ele precisa encontrar o diário. Porque o que acontece? A Alicia, quando deu o diário a ele leu e entregou o diário pra ela, de novo. Então ela pegou o diário e escondeu esse diário. E ele não sabe onde tá. Até que ele volta pra casa e ele encontra a esposa. E a esposa tá totalmente devastada, porque a esposa, depois do que aconteceu, nunca mais foi a mesma, sabe? Tipo, ele tava fazendo de tudo pra não perder o grande amor da vida dele, mas ele perdeu. E ela não é mais a mesma, ela só fica sentada no sofá e tal, ela também conversa depressiva, né? Então, ele tá lá em casa de boa, e até que alguém bate na porta dele, e é um policial. E o policial chega lá e fala, olha, eu queria conversar com você, porque como você foi terapeuta dela e tal, a gente queria fazer um livro contando sobre a história dela, e você colocasse nesse livro tudo aquilo que você sabe sobre ela, e a gente iria falar a verdade do que realmente aconteceu. E ele fala, tudo bem, vai ser muito bom e tal. Mas o que acontece? O policial, ele fala, olha, a gente tava mexendo nas coisas dela e tinha um dos quadros delas que ela tava pintando, que o empresário dela lá encontrou um diário atrás lá de um quadro lá. E a gente leu esse diário. E o que acontece? Quando a Alice ela recebeu a seringa, quando tava fazendo efeito, ela começou a escrever tudo. Tudo. Ela escreveu tudo sobre o Theo, dizendo que ele é o cara lá que entrou na casa e tal. E a gente leu esse diário e a gente achou muito interessante. E o policial dá a entender, né, que ele sabe que foi o Theo que... Ele não matou o Gabriel, mas foi ele quem deu um empurrãozinho na Alicia pra ela fazer isso. Então, o livro termina com o Theo, ele sentado em uma cadeira e está começando a nevar. E ele coloca a mão sobre a janela, pega a neve, sente a neve, enquanto o policial tá lá contando o que ele descobriu no diário. E ali, naquele momento, o que aconteceu com a Alice aconteceu com ele. Tipo, a mente dele se desligou. Tipo, ali ele morreu, igual a Alice. Então, gente, esse livro pra mim, ele foi um impacto tão grande que, nossa, esse livro eu achei ele muito, muito incrível. Há muitas coisas que quando eu tava lendo esse livro, eu pensava, nossa, que livro bom, gente. Porque assim, esse livro, ele foi o meu primeiro suspense que eu li. E pra um suspense, gente, esse livro, ele tá maravilhoso. Porque ele não tem nada que, tipo assim, o autor colocou isso aqui, mas não serve pra nada. Não, tudo que tá no livro se conecta. Tudo. Como eu disse, eu lendo a história dele com a esposa dele, eu ficava, gente, não quero saber sobre isso, eu quero saber sobre a Alicia. E depois, aquela história que eu não tava querendo nem saber do casamento deles, é a junção da história da Alicia. E eu achei muito triste, porque o final da Alicia foi ficar em coma. E dá a entender que o final do Theo é que ele foi preso, mas no final porque ele também ficou louco da cabeça, igual a Alicia, né? Então, esse livro, nossa, eu não sei nem mais o que falar, porque esse livro mexeu muito comigo, muito mesmo. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo me aturando esses minutos falando sobre esse livro, eu quero muito agradecer. E eu quero dizer a vocês que esse livro pra mim é 5 estrelas favoritada. Eu amei esse livro, amei. Então, se você ficou pensando assim, esse livro tava famoso no TikTok, mas parou de ser, não vou ler mais, eu acho que esse livro não é bom. Gente, leia, porque esse livro é incrível. Pra mim, virou o meu melhor livro de suspense. Eu sei que é o meu primeiro livro de suspense, mas ele
É o meu melhor, até agora. Eu vou ler mais outros, mas até agora ele tá em primeiro lugar de suspense. E lendo esse livro, eu pude perceber como a mente do ser humano, ela é algo perigoso, muito também delicado, porque o livro, ele é muito bom, como eu já falei, mas o melhor nele que eu gostei é mostrar para os leitores, para pessoas que estão lendo esse livro, como você tem que ter muito cuidado, como você tem que cuidar da sua saúde mental, porque é algo muito perigoso. O cara queria salvar o casamento porque não queria perder a esposa que tanto amava. E fez tudo isso, estragou a vida de um outro relacionamento, estragou a própria vida, estragou a vida de uma pintora muito famosa, que não tinha nada a ver, porque aquela moça lá era totalmente inocente, né? E como também a falta de querer expressar aquilo que a gente está sentindo e o que está acontecendo na nossa vida. Porque a Alice, ela decidiu que não iria falar nada, que iria ficar calada, que iria ficar em silêncio, porque pra ela estava morta. E como eu disse, mortos não falam. Então, como isso é perigoso, a gente não falar aquilo que a gente está sentindo. Então, esse livro pra mim, ele me passou uma mensagem também de que a gente deve cuidar de nós mesmos, da nossa mente. Que se tem uma frase nesse livro também, que tem uma parte que fala, acho que é o terapeuta, o Theo, que ele fala que os traumas que a gente tem quando a gente é criança, ele não vai aparecer quando a gente tá criança. E se a gente guardar todos esses traumas dentro da gente, ele vai vir futuramente e pode vir na nossa adolescência, pode vir na nossa vida adulta e pode vir muito pior. Então, esse livro, ele traz uma mensagem de que a gente deve cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde mental, de que fazer terapia não é algo ruim, ou dizer que você é doido, maluco, biruta, enfim, que é algo pra sua saúde. Então, essa é a mensagem que o livro trouxe pra mim. Se ele trouxe um tipo de outra mensagem pra você, deixa aqui nos comentários, que eu estou muito curiosa pra saber. Chegamos até o final do vídeo e eu agradeço muito vocês terem chegado até aqui. Desde já, quero pedir de novo, dê uma curtida no vídeo, compartilha, se inscreve e vamos ajudar o canal. E se vocês quiserem mais vídeos falando sobre histórias de outros livros, coloca aqui nos comentários qual livro você gostaria que eu falasse. E é isso. Muito obrigado e